Salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela PAN, mais um a nossa revista radiofônica que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira, dia 20 de março de 2018. Sejam bem-vindos. Lula lá, caravana do ex-presidente sofre revés em Bagé, no Rio Grande do Sul. Saio triste daqui. Melhor a imitação do Tonholi, vai, Tonholi. Saiu triste daqui. Eu devo confessar que eu não tô bem. Tá bom. Ele disse que saiu triste de lá. Nixon no poder? Vamos falar aqui com a Paulinha sobre a advogada workaholic, personagem Miranda Hobbs, do seriado Sex and the City. Vocês devem se lembrar dela, né? A intérprete dessa personagem, a atriz Cynthia Nixon, quer ser governadora do estado de Nova York, Paulinha. Amigo gringo, já você vai saber se você é um turista babaca, aquele tipo que não respeita as regras do local visitado. E olha que brasileiro tem fama de queimar o filme por aí, hein? Nosso convidado nessa manhã, o americano Seth Kugel, é um dos mais conceituados jornalistas de turismo do mundo. E fala bem português e vai estar aqui com a gente no Morning Show. Você não pode perder esta entrevista com o gringo. Esses são alguns destaques do Morning que abre alas nessa terça-feira. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. E aí, vamos lá. Hoje eu quero que temos aí pra hashtag? Todo mundo reflita no Twitter Sobre a meta de vida. Não, qual que é a meta de todo mundo que trabalha? Ganhar uma grana. E tirar umas férias, né? É basicamente pra isso que a gente vive. Se aposentar. E ser feliz no que faz. Não é verdade? Isso aí não sei. Talvez secundário, não sei, Edgar. É por isso que a gente quer Paulinha, nossa. memes, gifs Vamos lá, polemiza. e dicas de turismo no Twitter, né? Vale a pena sonhar e se planejar, quem sabe, hashtag turistando no Twitter. Você também pode mandar fotos daquele lugar mara que você está. Vai que você tá de férias, não é verdade? Vai que Ou tá. que você foi. Você também pode contar alguma situação maravilhosa onde você foi um turista talvez inadequado ou talvez maravilhoso. Pode mandar aquela foto com o pau de selfie, né? Que é maravilhosa pra retratar a família nas férias, Edgar. Então, hashtag turistando no Twitter. Tô esperando a participação de vocês. Se a gente for pros assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio aqui pra todo mundo. Boa. Outra forma de você interagir com a gente é pelo nosso WhatsApp, 11 931 7009, é o nosso número. E aí, diz pra gente o que é ser um turista sem noção, babacão. Diga pra gente. O que você já viu ou já protagonizou de mais bizarro em uma viagem? Aquela, sabe, vergonha alheia, né? Pode contar um caso seu também, vai, de um micaço que você passou viajando. Conta aí pra gente, 11 931 17009 é o nosso WhatsApp pra você interagir e bater uma bola com a gente nessa manhã de terça-feira. No mais, você pode ver o Morning Show pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jovempanfm.com.br, também pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp, além das mídias digitais, o Instagram e o Facebook. Tem sempre conteúdo extra por lá. Passe na nossa página do Facebook, deixe o seu joinha que a gente fica bem animadão. Vamos lá, todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Tô com a língua meio pleda hoje. Cebolinha? Tô meio língua pleda. Tomar uma aguinha aqui enquanto o Caio dá as boas-vindas. Boas-vindas. Bom dia pra todo mundo. Você tá com cara de meninão, Edgar. Tá parecendo mais novo Deu que um eu, tapa cara. na peruca, né? Você deu Você Você mudou o corte, Deu tipo uma de corte, tosada. Não, tá igual, é só que tá curto. Ô, Caio, vamos lá. Vamos abrir o noticiário aqui com uma informação internacional que pegou quase todo mundo de surpresa nessa manhã. Foi. Porque, afinal de contas, né, um ex-presidente envolvido, né, o ex-presidente francês, no caso, Nicolas Sarkozy, foi detido nessa terça-feira nos arredores de Paris para prestar um interrogatório. Vamos lá, Caio, que interrogatório é esse? O que as autoridades da França estão apurando? É o seguinte, o Nicolas Sarkozy é aquele presidente francês que é casado com a Carla Bruni. Você lembra da Carla Bruni? Você só lembra disso dele, né? Não, para com isso. É porque às vezes quem tá no carro fala, quem que é o Nicolas Sarkozy? Ah, é a Carla mesmo, Bruni. tal. Ah, tá. Então, agora a gente tá com o Emmanuel Macron, teve antes o François Hollande e antes dele foi o Nicolas Sarkozy. Em 2013, uma publicação, Mediapart, um site, publicou alguns documentos líbios em que apareciam prováveis e possíveis pagamentos
partindo da Líbia para diversos lugares do mundo, e um desses lugares era a França, com a causa Campanha Política de Nicolas Sarkozy. Isso chamou muita atenção, claro, a publicação já foi para colocar o dedo na ferida. Sim. E a partir daí a turma de magistrados da corte francesa começou a investigar essa denúncia. Era uma denúncia mesmo de que Nicolas Sarkozy tinha sido patrocinado, tinha tido a campanha para a corrida presidencial em 2007 paga, custeada pelo antigo ditador líbio Muammar Gaddafi. Lembra dele? Foi morto em 2011 com os protestos, tá? Morreu na paulada. Eu achava que era Gaddafi. É Gaddafi? Tem as duas publicações. Também é meio controverso, o Gaddafi e o Gaddafi. Mas enfim, tinha partido dele. Houve um intermediário. O que você tá rindo, Arcon? Fala aí. Não, essa é boa. Qual que é boa? Eu não sabia dessa coisa. Às vezes eu sou meio desenvolvido. O árabe. Ah, sim. É o árabe? É que ele me olha com aquela cara de seu menino. árabe tá bom? Tá, o árabe tá excelente. Eu tenho meio cara de árabe. Bom, mas deixa eu trabalhar aqui. Aí surgiu essa denúncia, o Nicolas Sarkozy passou a ser investigado. Em 2013, as investigações se intensificaram com essa denúncia de 2012. A turma de magistrados tem avançado muito nas investigações e desde 2013, essa foi a primeira vez, essa de hoje, terça-feira, foi a primeira vez que Nicolas Sarkozy é detido. Ele foi pego à força e falaram: vem cá que você vai prestar depoimento sobre isso sim, senta aqui e conta tudo que a gente quer saber. Foi a primeira vez que Nicolas Sarkozy presta depoimentos, porém não a primeira vez que ele se manifesta sobre esse assunto. Ele já vem falando, porque essas denúncias já são públicas, claro, notórias na opinião pública, e ele vem falando, bom, isso é o seguinte, é uma denúncia grotesca, eu não tenho nada que ver com essas denúncias. Em 2013 se intensificaram porque um intermediário entre o Muammar Gaddafi e o Nicolas Sarkozy virou e falou assim: é verdade, aconteceu isso, porque eu saí dirigindo com um carro da Líbia até a França, levando 5 milhões de euros para entregar para o Sarkozy. Então tem todas essas denúncias e ele agora vai prestar depoimentos. Esses depoimentos estão sendo prestados agora em Nanterre, que é a região metropolitana de Paris, para a polícia, mas pode ser que ele fique por até 48 horas preso para que ele passe, depois desses 2 dias, dessas 48 horas, a prestar depoimentos à justiça. Agora, só para concluir, o jornal francês Le Monde abriu hoje com a matéria de capa, claro, é o ex-presidente deles, tirando um belo sarro. Olha como é que a imprensa de lá se comporta. A matéria começa assim: entre uma conferência em Dubai sobre educação, algumas entrevistas em seu escritório em Paris e uma intervenção em Londres em breve, Nicolas Sarkozy teve que homenagear outro tipo de reunião nessa terça-feira. E aí fala que ele tá com a polícia e tal, tá preso. Tá dando uma espizinhadinha, não tá não, Edgar? Não, você olhou no computador, você nem prestou atenção. Não, eu tô preparando já que é a sequência do programa, mas eu queria saber rapidinho do Tonholi. Tonholi, essa coisa de grana não contabilizada acontece em qualquer lugar, né? Até na França, Tonholi. Olha, em dezembro de 2017, portanto aí há 3 meses, na sua tentativa de fazer uma delação premiada, o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, disse que na campanha de 2002... o mesmo líbio Muammar Gaddafi deu $1 milhão para a campanha do Lula. Ou seja, distribuía dinheiro como quem distribui bom dia. Essa foi boa. Até aqui chegou a grana do Gaddafi, Tonholi. Só você mesmo, hein? Quero saber se Paulinha já tem aí uma candidata para votar para o governo ou para a presidência. Do Brasil? Sei lá, você escolhe. Você é uma garota global, você pode escolher. Vocês já sabem quem você vai votar? Tá difícil, né, Edgar? Você sabe que eu voto consciente, mas também movida pela emoção. Pela trilha, né? Você já deve saber do que eu tô falando, né? Você tá falando do governo de Nova York, querido. Porque é desse governo que a gente vai falar hoje, né? Porque temos uma atriz que fez parte de Sex and the City. Pra quem não se lembra, essa é a trilha da abertura da série, estrelada por Sarah Jessica Parker, que fazia Carrie. Mas não é Carrie que está tentando uma vaguinha pra ser governadora de Nova York. É a Cynthia Nixon, que pra quem não se lembra, viveu a Miranda, que era uma advogada workaholic, que no final da série ganha outros contornos, aí se apaixona por um cara legal, tem um filho, muda pro subúrbio. Cynthia Nixon, na ruivinha de Sex and the City, quer ser governadora do estado de Nova York, senhor Edgar. Lançou sua campanha oficial. Você apoia? Sério isso? Você apoia?
olha, eu nunca soube que ela tinha aspiração política, mas pelo que eu pude apurar Acho que aqui, nem ela sabia, né? é a primeira vez que ela concorre a um cargo público, mas ela é muito envolvida com os assuntos do Estado, principalmente a respeito de educação. Ela é uma ativista de causas de educação. É tipo uma lá. Maitê Proença, uma atriz engajada com política. Não sei se a Maitê tem aspiração política, mas lá nos Estados Unidos não é algo de incomum. A gente teve o Arnold Schwarzenegger, que foi governador. Bom, a gente tem o Trump aí, né, que não... Né? Pois é, o Trump que também estava na área do entretenimento, apesar de também ser empresário. Então, acho que por lá também não é algo de incomum. A gente sabe que o The Rock já falou que tem vontade de se envolver com a política. Schwarzenegger, governador da Califórnia. É, que eu já citei. Tem também desculpe, o tava George aqui. Clooney, que, enfim, às vezes ali se arrisca em alguma coisa. A gente teve até a história da Oprah Winfrey, que poderia sair pra presidente, Vocês que são ela muito já negou. paga-pau de gringo, né? Temos aqui o Tiririca também, que é nosso Também, parlamentar. é por que verdade, não? e conseguiu votos e foi eleito. Ah lá. Então, essa vai ser a missão da Cynthia Nixon. A princípio, ela tem que passar nas primárias, que não vai ser fácil. As primárias, quem decide ali quem vai ser o candidato democrata. Ela vai bater de frente com o Andrew Cuomo, que tá no poder hoje, desde 2011, é o governador do estado de Nova York, tá indo pro 3º mandato. Então é contra ele que ela vai bater. Não vai ser fácil. Já tem pesquisas anteriores, ele com mais de 60% da intenção de votos, ela com 19%, mas até setembro abre a sua campanha, né? Vai arrecadar dinheiro. Esse cara já tem, por exemplo, 30 milhões lá para trabalhar a sua campanha. Ela vai começar agora a arrecadar essa grana. Dizem que vai trazer um barulho, porque é uma personalidade de Hollywood. Trouxe uma agenda aí, pelo que ela falou no vídeo, mais à esquerda do que o que faz hoje o governador. E já deu a sua pedradinha dizendo que os políticos de hoje estão muito preocupados com manchetes e pouco preocupados com os problemas reais do cidadão. E ela se alinha um pouco ao discurso do prefeito de Nova York, que é o Bill Blasio. Agora, é o que eu falei, não vai ser fácil, tem as primárias agora em setembro, e só depois disso que a gente vai saber se ela é de fato uma candidata aqui dos democratas, Se fosse ou a se eles vão Carrie, manter. Bill de ganharia. Você acha que a Carrie tem mais potência? Mais Pra governar Nova visibilidade, York. Mais popular. Mais visibilidade, talvez, né? Agora, não sei, vamos ver aqui como é. Vocês votariam num artista? Você acha que ser artista atesta contra? Eu não votaria. Ou a favor? Não votaria, Lu? Eu não votaria. Loucura, né? Loucura, loucura, loucura. O Ronald Reagan foi um Também. bom presidente, foi um ótimo presidente. Apesar de falarem que a biblioteca dele tinha pegado fogo, os 5 livros foram consumidos, e o pior é que 3 ele não tinha terminado de colorir. Era a piada que se contava pro Ronald Reagan na época. Figurar. Vamos aguardar e acompanhar então esta Boa. campanha de Cynthia Nixon para tentar ser candidata ao governo lá do estado de Nova York. Boa, e assim a gente gira o assunto. Os ministros do Supremo Tribunal Federal podem se reunir hoje para discutir o impasse em torno da prisão após condenação em segunda instância. Um assunto que tem aí gerado muito interesse, a defesa do presidente Lula, né, condenado a 12 anos. 12 anos e 1 mês de prisão. Zé Maria Trindade, como ninguém quer segurar essa batata quente, eu vou lançar pra você aí. Tô curioso pra saber quem é que convocou essa reunião aí, que tá na iminência de acontecer. Bom dia pra você aí em Brasília. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. O decano da corte, viu, Celso de Mello, que foi indicado ainda pelo longínquo governo Sarney. Ele identificou ali divergências demais entre os grupos que foram formados no Supremo Tribunal Federal. Agora são 11 Supremos Tribunais Federais. A Corte, constitucionalmente, foi criada para ser única, né? Para tomar decisões unidas depois de um debate profundo no plenário do Supremo, e isso não está acontecendo. E pior é que o decano Celso de Mello convocou esta reunião administrativa, que é fechada, né? Contra a vontade da presidente, a ministra Carmen Lúcia. Perguntaram para ela, o ministro perguntou para a presidente ontem, mas, presidente, por que essa reunião assim? Aí ela vai perguntar para Celso de Mello. Mas o objetivo, claro, aí é de discutir a prisão do ex-presidente Lula. Enquanto a caravana dele passa pelo sul do país, recebe protestos, é claro, nas ruas, né? Aqui,
os ministros estão debatendo exatamente o que fazer. Já está, Edgar, mais ou menos certo que a presidente Carmen Lúcia não leva para o plenário aquele ato de constitucionalidade, né, que torna a jurisprudência do Supremo. Mas não há como evitar que um habeas corpus, que é um instrumento legítimo, rápido, né, para libertar o ex-presidente Lula, chegue ao plenário do Supremo. O detalhe é que eu entendo que esse habeas corpus será depois da prisão, viu? Ô Trindade, rapidamente, antes da gente avançar com o assunto com o Tonholi, o que você pode dizer a respeito dessa pressão tão falada em cima da ministra Carmen Lúcia? Tem até campanha na internet com hashtag Resista Carmen Lúcia. O que você pode dizer aí, você que acompanha os bastidores, como se dá essa pressão? E se você acha que ela vai sucumbir a ela? Até no cafezinho, viu? Ela está sendo pressionada e adota como estratégia de defesa o silêncio. Ela ouve, a pessoa fala, e no final ela tá bom, muito bem e tal, tchau. Então é assim que ela está resistindo, mas as pressões são dos dois lados. A gente sente falta, Edgar, de uma pressão da política, dos deputados, né, contra a pressão dos deputados do PT para colocar o assunto de novo pela 4ª vez no plenário do Supremo. Por que será, né, Trindade? Será que eles querem livrar a própria pele também? É um compadrio. É um compadrio. O Edgar e o Trindade, bom dia pra você, Trindade. Ontem, quando o juiz federal Sérgio Moro assinou um pedido de execução de pena do antigo sócio e vice-presidente da Engevix, outra empreiteira enrolada aí na Lava Jato, o Sérgio Moro, o Trindade acompanha isso de perto, também tá aí para não me deixar mentir. O Sérgio Moro escreveu na sentença o seguinte: não tinha nada que ver com esse pedido de execução de pena, mas ele colocou uma preocupação dele no papel, na sentença, falando: só para constar, deixar clara aqui minha opinião, se o Supremo Tribunal Federal rediscutir essa questão da jurisprudência que já existe desde 2016, de que a pessoa pode ser presa em segunda instância, tá, após condenação em segunda instância, vai ser, em umas palavras, claro, politizadas, bem bonitas, não nessas minhas, vai ser uma palhaçada, porque você vai deixar cair por água abaixo, por ralo abaixo, toda essa conquista de 2016 para cá. Porque o que os criminosos do colarinho branco querem com essa negação de prisão depois da segunda instância? Eles ficam pedindo recurso e tudo mais, estendendo a prisão para que o tempo passe, porque a justiça é lenta, todos nós sabemos, e aí esses crimes prescrevem. E o Moro deixou claro, se a gente acabar com isso, vai voltar todo aquele faz de conta de que a pessoa vai ser punida, vai ser castigada, e ela nunca é, e esses caras nunca vão pra prisão. E essa sensação é porque a gente tem exatamente essa constatação de impunidade no Brasil. Pra você ver, né? Se a gente, enquanto sociedade que não tem conhecimento de causa, já tem essa sensação, imagina o Moro, que é um juiz federal, lida com isso. Se ele também tem essa sensação, você concorda comigo, Trindade? Imagina a gente, então. Sim. Mas a prisão, ele decretou esse ato, essa sentença foi a decretação da prisão do ex-vice-presidente da Engevix, Da Engevix, né? O Almada. Almada. Ele foi condenado em segunda instância e sobrou para o Sérgio Moro confirmar a prisão. Então ele dizendo, olha, tem que fazer isso mesmo. Tinha relação mesmo. É isso, e ele confirmando que é um dos pilares do sucesso da Lava Jato, esta prisão em segunda instância. Vamos lá, Tonholi, foi adicionado mais um ingrediente aí nesse assunto. O ministro Gilmar Mendes negou um habeas corpus para impedir a prisão de condenados em segunda instância em todo o Brasil. Qual o efeito prático tem isso? O efeito prático é que o PT acabou não encontrando uma jurisprudência para chamar de sua. Esperava-se que o Gilmar Mendes fosse dizer sim a esse HC, esse habeas corpus. Foi ao contrário, foi em desacordo inclusive com o que o PT esperava do Gilmar Mendes, mas agora o que a gente precisa, então uma data tem que ser fundamental. O desembargador Vitor Laus, um dos que votou ali pela pena, fixou a pena de 12 anos e um mês para o Lula, ele volta de férias dia 23. Temos um feriado entre 25 e 26 no Rio Grande do Sul, um feriado da Justiça, no dia 3 para o dia 4, certamente 4, uma quarta-feira, eles vão começar a decidir sobre a questão do Lula, os embargos declaratórios. O Lula pode ser preso a partir do dia 4. As pressões sobre o STF aumentam. Como reagir a essas pressões?
Quem deixou uma lição sobre como reagir a pressões sobre cortes supremas é um juiz da Suprema Corte Americana chamado Louis Brandois. Esse cara, quando a Suprema Corte Americana, no começo do século XX, começou a sofrer pressão de político, ele falou uma frase que ficou famosa no mundo todo. Ele falou: a luz do sol costuma ser o melhor detergente. A frase do Brandois gerou com que todos os países avançados fizessem as chamadas Sunshine Laws. Os Estados Unidos têm desde 68 e nós tivemos aprovado há pouco mais de 6 anos a lei da transparência, o acesso à informação pública. Toda a democracia moderna trabalha sobre a frase do Brandois, que é a luz do sol é o melhor detergente. O que nós esperamos do STF entre hoje e o dia 4 é que se tornem públicos os encontros de ministros com fulano de tal ou fulano de tal, para a gente tentar detectar com sensores públicos quem está fazendo pressão sobre quem no STF. É claro que os sites pagos pelo PT estão falando que a Carmen Lúcia está cedendo aos interesses da grande mídia, mas faz parte do jogo. Trindade, você não sugere aí, você que acompanha o pessoal do STF, os ministros, tirarem a toga e saírem para dar uma voltinha aí pro Brasília, porque sol aí é o que não falta, né? Seguindo aí a teoria do francês que o Tonholi citou pra gente aqui. E pelo andar da carruagem, a Carmen Lúcia realmente tá nessa sinuca, mas já afirmou com todas as letras que votar essa decisão, né, em segunda instância pela condenação, novamente trazer de novo essa discussão ao plenário do STF, seria puro casuísmo. Tonholi, eu estava no momento em que a então a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, entregou a Lei da Transparência do Brasil ao Congresso Nacional, que foi aprovada, né? E que permite você saber o salário do seu cunhado quando for pedir dinheiro emprestado. É só entrar lá, se ele for funcionário público, claro. E aí ela usou essa frase aí de que o melhor detergente é a luz do sol. Mas olha, diga, poucos ministros andariam pelas ruas aqui em Brasília, tamanha é a impopularidade. Agora, essa história do habeas corpus, o Tonholi sabe bem disso, é um instrumento assim eficaz e foi colocado na Constituição para ser a defesa última. Não precisa nem de advogado. Várias cadeias têm na porta lá da cela a cópia do habeas corpus, que ele pode fazer num guardanapo, num papel de embrulho, e o juiz é obrigado a despachar. Então a presidente disse que não leva para o Supremo aquele ato constitucional que viraria jurisprudência no Supremo. Agora, um habeas corpus para o ex-presidente Lula, isso vai sim para o Supremo, ela não tem como evitar. Obrigado, Trindade, um abraço, bom trabalho para você aí em Brasília. Muito bom dia a todos. Vamos lá, seguindo com mais um destaque internacional, uma mulher no Arizona, nos Estados Unidos, foi atropelada por um carro autônomo, ou seja, sem condutor, e morreu. E o veículo era operado pela empresa Uber, Vini. Pois é. Você lembra de uma discussão que a gente teve aqui com o nosso ex-companheiro de casa, o Carlos Aros, quando começou a falar desses carros e o que aconteceria se houvesse um acidente? Pois tá é. aí, o que vai acontecer? As questões de segurança, né? O que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai conversar com um especialista sobre isso, que ele vai responder pra gente, Edgar, mas vamos explicar um pouco mais deste acidente que ocorreu na noite de domingo para segunda-feira, e o primeiro acidente fatal deste tipo, porque acabou vitimando aí uma mulher, né, de 49 anos, que acabou morrendo depois que foi atropelada por um veículo Volvo XC90. E aí a imagem que a gente vê, né, da ABC, emissora lá dos Estados Unidos, mostrando aí aquela, vocês estão vendo ali na tela, né, uma bicicleta, ela estava de bicicleta no momento quando foi atropelada, né? A polícia diz que ela estava fora da faixa de pedestres e o carro realmente estava neste modo autônomo, guiado sem o controle do motorista. Sim. Porém, ainda é lei que se tenha um operador, né, dentro desses carros para poder evitar esse tipo de situação, Funcionou né? bem, para retomar o controle do carro, mas Isso, como deu o certo. Caio tá ironizando aí, acabou não funcionando bem. Se porque... tá na rua andando, é que teoricamente já passou por testes, aferições. Pois, não, está na fase de testes, né, Edgar? Está sendo testado. Está sendo então era bom ter testado. alguém junto. Só que também estava acima da velocidade
permitida aí nessa via, né? Estava a 64 quilômetros, onde o limite de velocidade nesta zona era de 56 quilômetros, e também não há essa evidência de que o carro tentou frear antes da colisão, ou seja, este operador que estava dentro do carro ou não conseguiu ou não viu o momento do acidente, não conseguiu frear para que evitasse este atropelamento. A Uber, né, é uma dessas empresas de tecnologia aí, junto com a Google, com a General Motors, outras empresas automotivas também que está tentando fazer essa implementação do carro autônomo até virar lei. Então é o que você falou, né, Edgar? Como reagir agora depois de uma situação como essa? Então a gente está na linha agora com o André Miceli, né, que é consultor em sociedade digital aqui da Jovem Pan, e eu quero perguntar para você, André, se esse tipo de acidente já era esperado, né, e qual, por esse sistema de tecnologia que tem, e qual o impacto que ele tem aí na implementação desse sistema. Bom dia, André. Bom dia, Denise. Bom dia a todo mundo. Infelizmente, esse tipo de situação é sim esperada, né? É claro que ninguém gosta e ninguém fica feliz, né, quando esse tipo de coisa acontece, mas é esperado sim. Inclusive tem um experimento do MIT, né, que é um dos principais centros de referência do mundo, que acaba se envolvendo nesse processo, que se chama The Moral Machine, né? Então é um site que fica disponível para todo mundo votar como o carro deve se comportar em determinados cenários. Se, por exemplo, ele estiver numa situação onde a pista está cheia e ele calcula que não vai conseguir frear. E de um lado da pista tem, 5 pessoas, e no outro tem 30 animais, independentemente de quais sejam. Para que lado ele vai, né? Oi, desculpa? Desculpa, não, pode seguir, porque é uma questão que vem desde que surgiram esses carros, né? Como é que vai decidir? Atropela os animais, como você colocou, ou atropela as pessoas? Pois é, e o centro de julgamento acaba sendo muito importante. Tem uma pessoa da sua família, né? Tem sua mãe de um lado da pista e 5 pessoas que você não conhece da outra. Como você se comportaria? Como o carro vai se comportar? O fato é que os seres humanos estão votando para guiar os algoritmos, que são os programas que, no fim das contas, exercem o controle sobre a máquina. Sim. Obrigado, André, pela sua participação. Maravilha, um abraço. Valeu. Edgar, então a Uber já suspendeu imediatamente, né, esses testes aí, tanto nos Estados Unidos como no Canadá também, acaba impedindo esse processo que estava sendo pedido até no Congresso pela Uber e pela Google, né, por outras empresas aí, para que já tivesse uma lei para acelerar esse tipo de implementação do sistema, mas como o André tem falado, né, tem essa questão da imprevisibilidade. E aí, para explicar um pouquinho melhor sobre isso também, eu conversei com o Alex Ruff, que é apresentador aqui do Máquinas da Pan, da Jovem Pan, que explica o que teria acontecido aí nesse acidente nos Estados Unidos e essa questão da imprevisibilidade. Olá, Vinícius. Oi, pessoal do Morning Show. O problema é o seguinte, o imponderável ele tem sido ainda o maior problema dos carros autônomos ou até mesmo dos semi-autônomos. A dificuldade que a engenharia tem enfrentado, na verdade, é com o tempo de reação da máquina versus o bom senso ou do condutor ou de quem está na via pública. O carro autônomo ele executa perfeitamente a programação que foi inserida ali pelos engenheiros. Mas basta que algo literalmente saia fora do trilho para que esse sistema acione um sinal comunicando o condutor para que ele assuma novamente o comando do carro. No caso do acidente de Arizona, onde o veículo deveria trafegar, por exemplo, a uma velocidade de 56 km por hora e estava a 64, muita coisa pode ter acontecido, até um galho de árvore à frente da placa, ou a placa não ter uma boa leitura, e isso pode ter causado um equívoco na hora do sistema entender ali a velocidade. Ou até mesmo um movimento brusco da ciclista e que sai fora do padrão de leitura do carro também, né? Se fosse um carro, no caso outro veículo, talvez isso não tivesse acontecido devido à massa do carro. A leitura seria muito mais tranquila e o acidente não teria ocorrido.
É isso, Edgar. E eu conversei também com o Alex, ele explicava, né? Trazendo aqui esse exemplo um pouquinho para o Brasil. Ele falou, é muito difícil, porque é muito complexo. Às vezes tem vias, difícil, tem vias no Brasil que você tem ali placas duplicadas. Então, numa mesma via, existem velocidades diferentes. Então, como que o sistema vai compreender isso? Ninguém compreende, né? Nem o ser humano. Nem o ser humano. Do sociólogo carioca, viu, Vini? Manda. Não podemos transformar nosso mundo em Uberlândia. Tá vendo? Sociólogo. Mas você vê que às vezes a atitude mais segura numa situação, numa eventual situação de perigo no trânsito, nem sempre é frear. Às vezes tem que acelerar, né? Pra sair de uma situação de perigo, né? Pois é, às vezes... O Alex também falou sobre isso, né, Edgar? Quando um motoboy atravessa um veículo, esse sistema ele pede para que o carro freie automaticamente. E isso pode causar também... Pode gerar um outro problema. Enfim, tem que se aprimorar, né? Cada vez mais. Porque até o ser humano na iminência de um acidente... Ou você teve uma presença de espírito ali pra escapar. Decide-se, né? Você porque opta-se quem que fica pela redução de danos, exatamente, né? Num caso você tenta, extremo. Né? Exato. Agora, 10 horas 31 minutos, horário de Brasília. Vamos juntos fazer a diferença. Eu sou Raquel Sherazade, sou jornalista. O país que merecemos fica logo ali, depois de cada eleição. Ele é reflexo não só do nosso voto, mas também das nossas crenças, dos nossos valores, da nossa moral coletiva. O Brasil que merecemos é o Brasil que fazemos. Por isso não basta falar, é preciso agir, é preciso partir para cima. 2018, um ano para transformar. Vem ser jovem, partiu pra cima. Morning Show. Nosso convidado de hoje já escreveu centenas de artigos no prestigiado jornal americano The New York Times. É especialista em Nova York, tem um canal no YouTube cujos vídeos somam milhões de visualizações e é um dos mais conceituados jornalistas de turismo do mundo. A gente recebe aqui no Morning Show o americano Seth Kugel. Não sei se eu falei direito, ele Falou bem? Vai me corrigir daqui a pouco. Mas, na verdade, trocando em miúdos, ele é mesmo o amigo gringo que está no Brasil por uma série de compromissos profissionais. Vou pedir desculpas aí aos ouvintes, porque vocês que não falam, quem não fala inglês, né? Peço aí, por favor, né? Desliguem o rádio agora. Vai falar inglês? Vai fazer outra coisa e volta, porque nós vamos conversar com Seth. Thank you for coming, Seth. Welcome to Morning Show. Que isso, vocês sabem que eu falo português, todo mundo me conhece falando português, né? Fala sério. Posso falar inglês se vocês quiserem. Né? Fala sério. Speak serious. Speak serious. Vamos lá, Seth. Seja bem-vindo aqui ao Morning Show. Legal te receber. Teu canal realmente tem muitas visualizações, faz muito sucesso. Da onde vem? Na verdade, brincamos com essa coisa do português e tal, e você fala totalmente português no canal. Da onde vem todo esse português aí? Realmente as pessoas acham que vem de alguma mulher, alguma namorada que conheci na praia de Ipanema, alguma coisa, mas não, vem de estudar. Você foi na escola? Eu fui na escola, aprendi espanhol primeiro. Gringo que fala português, americano especialmente, normalmente aprendeu espanhol primeiro. Sim. E daí você pula para o português, é só aprender a pronunciar tipo Butantan, esse tipo de palavra e já quase está falando. Ah, não é só isso não, quero que você fale isso daqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Nossa, é pegadinha teste. Quero que você fale o nome do nosso entrevistador. Quero que você fale isso aqui, ó. João. Mandou bem! Mandou te bem. Pegou, Edgar. Porque o ão também é uma dificuldade, né? Sai sempre um João, né? Né? A minha mãe adora pão de queijo, né? Só que ela não consegue pronunciar, você sabe o que ela fala, né? Pão de queijo. Pão de queijo. O que você tá fazendo aqui no Brasil? Conta pra gente. Sei que você já fez um tour pelo Nordeste. O que mais te chamou a atenção nessa viagem pro Nordeste brasileiro? Sim, o objetivo principal foi andar pelo Nordeste, que também para mostrar o Eric, que faz o canal comigo. Ele não conhece o Brasil tanto quanto eu. Então, queríamos visitar 5 capitais do Nordeste e gravar vídeos por aí, porque a gente grava principalmente sobre Estados Unidos. Mas já fizemos tantos vídeos sobre Nova York e sobre a cultura americana que também queríamos mostrar o Brasil visto pelo olhar estrangeiro, sabe? Então, e os brasileiros, por alguma razão, gostam disso. Mostrar
para ver o que o gringo acha das cidades brasileiras. Certo, a gente tá vendo aqui, olha, acompanhando um pouco das imagens. Quem nos acompanha pelo YouTube tá vendo aí algumas imagens, você nas dunas. Comeu um acarajé ali, você gostou da acarajé? Eu adoro acarajé. O teste de verdade foi sarapatel. Sarapatel é mais hardcore. Normalmente, quando tem todas as partes do animal, eu não gosto. Mas no lugar que eu comi lá na feira de São Joaquim, tinha um tempero muito bom. E até a chefe está lá no canal explicando esse tempero para mim, porque eu não odiei. Porque eu pensei que ia odiar e eu adorei. Ô, Seth, eu vi um vídeo do seu canal esses dias que você e um outro americano, um outro gringo, faziam o tema era o seguinte: 7 sinais de que é brasileiro lá nos Estados Unidos. Não dá pra eu jogar os 7, porque tem muita gente querendo fazer pergunta pra você, mas eu queria rapidinho jogar os que mais me chamaram a atenção pra você explicar o porquê que mostra que a pessoa é brasileira lá nos Estados Unidos. Bora? Tudo Vamos bem, lá. eu acho que o gringo é Tim, do canal Tim Explica. Que É também um ruivo, outro parece o gringo. Ed Sheeran. É o Tim, aham. Qual que é o lance do... Se você vir um cara mexendo com um esquilo em Nova York, você fala, é brasileiro. Por quê? Isso não é só brasileiro, é muitos turistas, porque as pessoas acham que os esquilos são muito bonitinhos, porque não, a gente convive com esquilos. Eu vejo 100 esquilos por dia, eu já vi 2 milhões quando chega aos 2 anos de idade. É tipo pomba aqui, né? É pomba. Ou seria tipo um pouco como capivara. Capivara no Rio, né? Vocês sempre estão vendo capivara por aí, vocês não pensam muito no capivara. Gente, esquilo tem milhões e o turista vira tipo, louco tirando fotos e tirando tantas fotos que a gente vê e diz, nossa. É meio nojento o esquilo lá pra vocês ou não? Olha, eu achei que era nojento. Depois eu comecei a observar brasileiros tirando fotos de esquilos. Pensei, nossa, é um pouco fofinho mesmo. Mais ou menos, só que eu mudei minha forma de pensar. Mas a gente tem a tendência de falar que são ratos com rabos. Com rabinho. Agora, só a última dessa pergunta. Qual que é a diferença entre o brasileiro e o americano depois do almoço, depois de tomar um café, depois de... Qual que é a Vocês diferença? são meio obcecados pela higiene dental, né? Vocês estão sempre escovando os dentes. E é muito engraçado. Ir no banheiro, no escritório brasileiro, depois do almoço, vê uma fila. A gente só pega um chiclete, né? Resolve que tudo. beleza. Sete, há algum tempo, uma empresa aérea, uma linha aérea, fazia um comercial dentro do avião em que entrevistava alguns americanos e os norte-americanos falavam que brasileiro era incapaz de dizer a palavra não. Pode ser, deixa pra lá. Você acha que brasileiro é incapaz de dizer não? E enrola muito, né? Eu mando um pedido para alguém, talvez, vamos fazer, pode ser na semana que vem. A semana que vem chega, tudo bem, já é semana que vem, vamos fazer. E depois, não, que isso é um imprevisto, que não... Ao final eles dizem que não. É que não é que eles fazem, eles enrolam e ao final dizem que não pode. Certo. Quando a gente vai viajar para algum lugar, a gente procura, né, os pontos turísticos para visitar, essas coisas que, enfim, já estão em matérias e tal. Você acha que fazendo isso a gente perde muito da experiência da cidade? É um equilíbrio que tem que chegar. Olha, o turista quer ver a Estátua da Liberdade, ou quer ver o MoMA, o Museu de Arte Moderna ou algo. Mas para mim, você deve dedicar uma parte do seu tempo a isso, tipo 2 dias no começo, ou a metade de cada dia, e na outra metade procurar a vida verdadeira do lugar. Especialmente em Nova York, tem tantos bairros interessantes, tem tantos museus pequenos, tantos lugares para ver, e não vale a pena tentar ver tudo. Por exemplo, se você não gosta de arte, não finge que você gosta de arte e ir para todos os museus. Vai comer hot dogs em algum lugar. Então, esse não é para não fazer coisas turísticas. É para se limitar, não tentar fazer tudo, não correr e experimentar, viver a vida do lugar. Se a gente fosse aqui como uma equipe toda do Morning Show para Nova York e fosse visitar um lugar só, que lugar você recomendaria pra gente? Um circo. Pra ir de turma. Não, eu dou um tour incrível do meio bairro de Queens, que é uma parte da cidade que os turistas não vão, mas é super internacional. Por exemplo, a gente iria comer a gyoza tibetana, depois iríamos para um café, uma padaria colombiana, depois a gente ia pedir um taco de um carrinho de tacos. Eu amei essa viagem que a gente só come. Bom, no meu tour é só comer, é verdade. Basicamente. Não, mas também temos o museu. Boa dica para quem vai para Nova York, nem precisa de mim. Museu de Louis Armstrong, ou jazzista, vocês falam? Sim.
é a casa onde ele morou por 40 anos. Ele morreu e a esposa dele ficou conservando para virar museu. Então, tudo o que é dele, não é um museu falso, nada. É perfumes dele, a roupa dele, a TV dele, que é uma dessas televisões dos anos 70, que me lembrou minha infância. É incrível e é muito longe. Está em Queens, não é tão longe, mas está perto da minha casa. A meia hora de Midtown, as pessoas não vão, acham o melhor museu do mundo. Olha aí. O amigo gringo, no começo do programa, a gente falou que a gente ia mostrar para o nosso ouvinte se ele é um turista babaca ou um puta babaca, para usar uma expressão que você gosta de usar. Qual que é o perfil desse cara? Entre outras coisas, é quem corre mesmo de uma atração a outra. Todo mundo é babaca quando viaja. Você entra em outro país, não estou dizendo que o brasileiro é mais babaca do que o americano. Por exemplo, americano em Paris fala muito alto. Bom, brasileiro em Nova York também fala muito alto, né? Mas a gente fala alto, a gente não se veste bem, muito informalmente em Paris. Os parisienses, ficam tirando sarro da gente. É só tentar observar o que as pessoas estão fazendo e tentar imitar um pouco, né? A gente, por exemplo, brasileiro sempre usa esses tênis de academia em Nova York. E isso é um pouco absurdo para nós, né? Você usa para academia, mas você usa esse sapatênis. Não é que a gente é muito formal, a gente usa vocês falam mas vem aqui, gringo usa papete. Eu tenho um cunhado, meu cunhado americano, ele usa papete, sandália. Então é a mesma coisa. Não, mas é a mesma coisa que... Todo turista é babaca. Ele acha que sabe o que fazer. Brasileiro é sempre de chinelo, né? Então anda de chinelo para uma reunião de trabalho. Isso eu já vi também. Ô Sete, e quando os turistas vêm pra cá pro Brasil? Porque tem essa coisa do brasileiro ser simpático, divertido, acolhedor, mas é só na época do carnaval ou em outras épocas também é do mesmo jeito? Olha, você vê essa característica do brasileiro receber os turistas? Eu acho que a característica número 1 dos brasileiros que atraem os turistas, além da praia e tudo isso. Mas você chega aqui e as pessoas são muito abertas com você, eles te abraçam, até beijam até beijam às vezes, né? Mas eu acho que é verdadeiro. Eu acho que qualquer época do ano, e é porque nós somos um pouco mais fechados. Então, quando a gente encontra um povo muito aberto, que quando você para alguém na rua, essa pessoa normalmente sorri e para. Nova York, essa pessoa passa. Ou talvez para, mas não dá um sorriso. Então, você se sente invisível ali, né, em Nova York. Você passa, a pessoa tá ocupada com a vida dela, ela não vai perder nem um segundo da tua vida, né, pra te olhar, né? Mas é interessante, o nova-iorquino até para dar indicações de turistas, só que não sorri enquanto faz, né? Sim. Ok, vai lá. Sim. Tem uma perguntinha pra você sobre São Paulo. Quando o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss veio dar aula aqui na USP... Nossa, que programa chique falando de demais aqui, isso aqui Quando ele veio dar aula na USP aqui em 1934, ele observou os paulistanos e falou assim: pensam que são europeus, mas não sabem como são típicos. Você acha que paulistano é metido europeu? Não, eu acho que isso é quem mora em Buenos Aires, né? Aí, boa. Aí merece. A claque gosta, olha aí. Muito bem. Fala mal de Argentina. Argentina é gente boa, pô. Mas eu acho, tem algo de verdadeiro nisso. O brasileiro sempre... Por exemplo, pessoas do sul dizem, eu não sou tão brasileiro, a gente é diferente no sul. Mas realmente todo mundo é brasileiro, só que varia um pouco. Ou seja, paulistano é muito brasileiro, só que é um pouco menos brasileiro do que, vamos dizer, mineiro do interior. Então, tem diferenças, mas de fora, todo mundo parece brasileiro. Parece igual. Oi? Pro gringo. Para o gringo, quem chega de fora. Vocês enxergam as diferenças e a gente não. Igual vocês vêm para os Estados Unidos e acham que todo americano é meio igual, mas a gente conhece... Eu conheço alguém de Califórnia, eu sou de Nova York. Eu sei em um instante que essa pessoa não é de Nova York. Por quê? Porque não fala tão rápido como eu estou falando. Fala, hey man, how are you? Que nem pegar um cara de Florianópolis e um cara de São Paulo. Exatamente. Então, mas o interessante é que a gente só vê as diferenças dentro do nosso próprio país. E lá fora, tá todo mundo meio igual.
Eu tenho uma pergunta legal pra você, uma que muito me interessa. E uma vez eu tava com o meu irmão mora... Tem que ser legal agora, hein? Todas as minhas perguntas eu sempre falo que vai ser legal. Vamos tentar. É um novo quadro. Você cria essa expectativa, cara. Eu crio, né? Mas é tudo mentira. Sempre vem uma pergunta Vamos lá, que a então. outra. Agora vai mesmo. Vamos lá. Eu tava em Londres com meu irmão tomando uma cerveja numa baladinha lá e tal. E tinham 2 meninas ali do lado. Eu falei, peraí que são bonitas, eu vou ali conversar com elas. Tá? Meu irmão me pegou pelo braço e falou, não faz isso, que isso aqui pega super mal. E brasileiro gosta, né? Aqui chegar, conversar, puxar assunto, falar besteira. Lá nos Estados Unidos, como é que as mulheres recebem os homens? Essa cantada funciona ou não funciona? Você eu tá acho ali tomando uma, você... vem cá. A cantada é diferente. Obviamente, você pode ir falar com umas meninas, né? Mas a cantada é diferente. Não é para chegar e dizer, você tá cheirosa, que linda. Isso às vezes não pega também. Tem que pensar em algo um pouco mais sutil. Ele talvez. faz assim, viu? Ele faz exatamente assim. Mas puxar um assunto, tipo, puxar um assunto seria ideal. Fazer algum comentário. No vídeo que a gente tem uns vídeos sobre paquera. E eu falo nesse vídeo que um dos meus sistemas, quando eu era mais jovem, né? Era ver uma menina e ver quanto que ela ia pro bar. Eu ia pro bar no mesmo momento. Tipo, você está pedindo, sei lá, essa bebida. Puxar uma conversa mesmo. Tem americanos que também fazem isso, mas coisa pode dar azar. Pode cair mal. Ou você sempre pode falar, desculpa, sou brasileiro, não sabia que vocês não fazem isso. Isso também funciona. Espera aí que ele vai fazer a pergunta legal agora. Agora vem a legal. Muita gente te conhece pelo canal, né? No teu canal, né? O Amigo Gringo, no YouTube e tal. Você faz lá coisas humoradas, tem umas coisas polêmicas também. Você já se deu mal? Algum vídeo seu gerou um problema pra você? E qual foi o problema? Deixa eu pensar nisso. A gente, às vezes, as pessoas acham que a gente está meio tirando sarro do brasileiro. Então a gente já falou... E você tá mesmo, não tá? Não. A gente está analisando... No começo, especialmente com essa frase puta babaca. Porque essa é uma coisa que um paulistano me diz, eu estou procurando uma frase que vai descrever um turista sem noção. E ele falou, que tal puta babaca? Eu nunca ouvi essa expressão. E parece que em São Paulo vocês entendem mais ou menos que puta não significa puta mesmo. Significa muito. Muito babaca. É igual fuck, mais ou menos. Você pode usar como você quiser. Exatamente. Então, em outras regiões do país, não pegou muito na mal. rádio, porque essa é uma rádio de família, né? Mas tudo bem, já falamos. Mas pegou mal em algumas partes do país. As pessoas reclamaram. E eu falei, nossa, eu não sabia que era assim. Então, eu parei de falar puta babaca no vídeo. E sabe o que aconteceu? Todos os paulistanos disseram, por que você não fala puta babaca? Meu filho começou a falar em casa, ele acha muito legal. Né? Então, a gente tenta... eu sempre digo que a gente insulta mais o americano do que o brasileiro, mas a gente insulta todo mundo. E tem pessoas que não gostam disso. Certo. Você falou, enfim, que em Paris os americanos andam mal vestidos para os parisienses, que os brasileiros usam tênis esportivo nas ruas. Como é que dá pra ter um jeito neutro, assim, de chegar meio turista... E não se destacar por ser invisível. Puta babaca? Eu acho que primeiro eu poderia até comprar... Sabe que as pessoas estão usando tanto a internet agora que não compram mais guia de livro, né? E acho que esses livros sempre tem uma parte tipo cultura do lugar. E ler essa parte e só perceber um pouco. Nova Yorkino é mais formal. Em Miami você pode andar de chinelo. E essa parte a gente está perdendo essa da viagem procurando tudo nos sites, nos aplicativos. Eu gosto dos sites e aplicativos também. Mas esse guia grande, Nova York, ou Estados Unidos, ou Paris, funciona muito bem se você procura a parte que é sobre cultura. Essa ajuda. E também observar. Seth, uma vez um jornalista americano provou jabuticaba e amou e perguntou como eu traduziria para ele jabuticaba, e num esforço eu traduzi para turtleberry. Turtleberry seria que cada fruta daqui tem alguma tradução, mas a gente nem conhece. O que te dá mais dificuldade para traduzir da cultura brasileira e expressar para alguém? Olha, eu entro em muitos problemas quando tento traduzir saudades, né? Isso é muito complicado, porque eu acho que eu consigo traduzir. Depois o brasileiro fala, não tem tradução, você não pode traduzir isso. Eu falo, I miss you, ou I feel a longing, ou algo. E o brasileiro, não é isso, você nunca vai entender o que é saudades. Isso me dá problemas com brasileiros. Não, eu acho que você entendeu o que é saudade. Só não dá pra resumir numa palavra. Você pode falar homesick?
Saudades? É que a gente tem várias coisas, né? Homesick seria... Mas alguém me escreveu que homesick é sempre negativo, quase. Não é um sentimento tipo, saudades, minha mãe, comida. Homesick é, droga, quero voltar para casa. Tô me sentindo doente mesmo. No estômago, não é tão legal quanto saudades. É complicado, mas as culturas são complicadas. Não dá para traduzir tudo. Ô, Sérgio, aqui a gente que acompanha a política e mesmo as questões que giram em torno do turismo, às vezes a gente fica com a impressão que o potencial do Brasil na área é muito pouco explorado, embora a gente tenha um litoral maravilhoso, uma diversidade gastronômica, cultural. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Eu concordo 100%. Minha vida, no New York Times agora, que eu não escrevo todas as semanas, mas quando eu escrevo é quase sempre sobre o Brasil e quase sempre tentando convencer o americano para viajar para o Brasil, mas tem alguns impedimentos e eu não vou nem fazer piadas porque eu acho muito sério. Uma das coisas é que os voos dos Estados Unidos só chegam a São Paulo e o Rio. E aí eles perdem. Por exemplo, eu adoro recomendar Lençóis Maranhenses. Acho esse lugar maravilhoso, mas para chegar lá de Nova York, ou você tem que fazer Nova York, São Paulo, São Luís, 6 horas de ônibus, ou você pode até ir Nova York, Miami, às vezes tem Miami, Recife, daí da Recife você vai... Então, isso é complicado, o Brasil é muito grande. Também, inglês, também. Você viu como ele falou o sotaque, Recife? Ele foi igual os caras de lá, Recife. Você viu que ele deu uma puxada? É? Impressionante. A gente convidou aqui os nossos ouvintes, César, para mandarem aqui mensagens pro nosso WhatsApp, falando também de aquela roubada na viagem, do que é um turista puta babaca, como você chama, e eles mandaram pra gente. Vamos ouvir, ó. Bom dia, Jovem Pan, aqui é o Sandro de Bebedouro, São Paulo. Uma vergonha que eu passei, eu era molecão, 18 anos, fui pra Bahia, mais precisamente Porto Seguro. Fui comer o acarajé, cara, primeira vez na vida. A mulher perguntou se eu queria quente ou frio. Eu falei, lógico, pô, vou comer frio, eu quero quente. Puxa vida, nunca mais na vida. Queimou a alma uns 2 dias. Muita pimenta. Valeu, galera, obrigado. Muita gente cai nessa. Você também caiu já? O americano gosta de pimenta. Só ver o nosso vídeo sobre comidas, você vai ver. Eu comendo só pimenta, que americano tem muita comida mexicana. Sim. Mas o brasileiro faz a mesma coisa em Nova York, vai para restaurante mexicano e pede normal. E normal, para nós, é quente para você. Muita pimenta. Tem mais aqui, ó. Bom dia, Morning Show. É André, falando de Leme, região central de São Paulo. Bom, a vergonha alheia, né? Tava eu e minha esposa em Ilha de Páscoa, visitando aqueles monumentos, aqueles moai lá, né? E tem já um monte de plaquinha, então você sabe que todo lugar você não pode ficar tocando as coisas, né? E eu, né, como um bom espertão, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém e taquei a mão numa peça lá. Só que quando eu olhei, já tava ouvindo um grito lá de longe, de uma guia que não podia tocar lá. E é isso aí, né? A cara fica vermelha na hora, você não sabe para onde olhar, disfarça e sai andando. Bom dia, valeu. Tem câmeras, tem tudo, você tem que obedecer as regras. Não sei... isso que eu ia falar, que no Twitter muitos falando que foram para os Estados Unidos, tomaram bronca porque trocaram de fila na imigração, ou compraram errado o ticket do metrô, e aí o policial deu bronca... É complicado. Tem uma atitude diferente com as regras, né? A regra aqui é um pouco mais flexível. Aqui é que nem conselho, você segue se você quiser. Exatamente. Fala, Vini. Sérgio, quais são as suas impressões sobre São Paulo? O turismo de São Paulo. Eu escrevi já no New York Times 3 roteiros de fim de semana em São Paulo da série 36 Hours. Eu acho São Paulo é um lugar fantástico para gringos. Só que eu sempre digo que é para visitar na segunda visita ao Brasil. Primeira visita tem que ir para o Rio, Amazônia, Salvador. E depois de conhecer um Brasil um pouco mais típico, ir para São Paulo e ver o Brasil de cultura, de teatro, de restaurantes e tudo isso. Acho fantástico. E vou direto também. Tá aí, Seth Kugel, o amigo gringo com a gente aqui. Então, vídeo novo no teu canal, toda semana você põe, como é? Terça e sexta. Hoje mesmo tem um vídeo sobre Eric e eu falando em inglês dos erros que a gente faz no Brasil com legendas. É muito legal. Valeu, Seth. Obrigado, viu? Obrigado por vocês. Um abraço pra você. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Partiu pra cima.
Chegou a hora, é agora, vamos fazer um barulho, com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho, pra levantar essa bola, levantar a cabeça, pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça, partiu pra cima. Vem ser jovem com a gente vencer, vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto, vem ser jovem, partiu pra cima. Juntos daqui pra frente, nada mais nos separa, mesmo contra a corrente, nossa marcha não para, nossos votos de paz, prosperidade e saúde. Mais amor, mais justiça, mais atitude. Vem, 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 vem ser jovem com a gente vencer, vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto, vem ser jovem. Bora lá, Paulinha. É, querido. Gostou da conversinha com o Eu Seth adorei, Kugel, fiquei o com amigo vontade gringo? de ir nesses restaurantes aí no Queens, porque eu só penso em comer em viagem, eu sou dessas, que o roteiro Você inclui adorou o roteiro do Queens dele, todas as né? refeições, sabe? Lanches, coisas que você não pode perder. Sempre Como é que tem. tá aí a nossa hash, a gente turistando tá no Twitter? Entre os assuntos mais comentados do Olha aí. Brasil, Tô bem, até o Ministério do Turismo falou com a gente hoje, entendeu? É isso que tá acontecendo, Edgar. Ah, é? E você pode continuar Jura? participando. Inclusive, tem várias dicas dos nossos ouvintes de lugares incríveis pra se viajar. Pessoas ricas e maravilhosas no deserto, em praias incríveis, visuais que vocês, enfim, nunca viram nessa vida. Então foi boa a resposta dele dizendo que o potencial brasileiro em relação ao turismo não é muito bem explorado. Pois né? é, espero que eles estivessem ouvindo o programa, né? Durante a entrevista, depois a gente pode dar um Mais arroba Ministério. um abraço carinhoso do pro Turismo. ministro, né, Paulinha? De volta aqui à política, o ex-presidente Lula, que iniciou ontem uma caravana pelo Rio Grande do Sul, descobriu qual é o tamanho da sua popularidade em Bagé, mais especificamente. Aspas do ex-presidente. Saio daqui triste, disse o petista. O que aconteceu por lá? O que aconteceu, Vini? Não foi muito bem recepcionado o ex-presidente Lula em Bagé. Sério? Essa caravana pelo sul aí, Caio, onde ele vai passar por 12 cidades. Bagé ontem foi a primeira, apesar ali da militância do PT presente, também o pessoal lá do MST, as associações rurais ali da cidade, também os comerciantes locais e alguns simpatizantes do deputado Jair Bolsonaro protestaram aí na chegada do presidente Lula, que ia visitar a Universidade Federal dos Pampas, que foi fundada durante aqui, a gestão dele. Vamos ver aqui. esse vídeo aí, ó, chegada de helicóptero do presidente Lula, o pichuleco, toda a manifestação, o pichuleco... Era um guindaste aqui? Era um guindaste lá que levantou o pichuleco. Não foi muito boa a recepção, né, presidente? Eu fui pra Bagé pra provar no Instituto de Matemática que os 4 homens que mais querem me prejudicar no mundo são 3, o Aécio e o Moro. Pois é. E aí, segundo vídeo que a gente vai ver agora também, Edgar, que o pessoal gritando Lula ladrão, seu lugar é na prisão. E aí vocês percebem, né, os tratores, tem lá toda a galera com a bandeira do Brasil, bandeira do Rio Grande do Sul. Um cara fantasiado de presidiário. Também tiveram alguns... Tava de braços abertos pra receber ele. Também tiveram ali alguns cavalos, né? Tudo bloqueando assim, a passagem principal do Lula até a Universidade Federal dos Pampas. E quem protestou também foi o prefeito de Bagé, o Divaldo Lara, que é do PTB, também esteve presente no evento e criticou aí a visita do ex-presidente Lula. Vamos ver. Deram a merecida recepção ao Lula ladrão e seus corruptos. Mostraram que aqui não. Aqui é terra de homens com honestidade, homens de trabalho e de honra e que fizeram história nesse estado e nesse país. As pessoas de bem demonstraram a sua força de forma pacífica e organizada. O PT roubou a prefeitura, roubou a barragem, roubou o patrimônio dos bagienses, mas não nos roubou a liberdade e a vontade de seguir lutando. Então aqui em Bagé, não Lula, não PT, não Mainardi, não os corruptos.
E Edgar... Sabe o que me chama a atenção, Vini? É que normalmente essa população, as unidades campesinas, é muito associada à esquerda, né? E essa rejeição dele vindo dos camponeses, agricultores, com aquela linha de maquinários, tratores ali, é de se surpreender e é significativo também. É significativo. Né? E esteve presente na fala dele, no discurso dele, né? De que ele estava realmente... Triste. Não só porque eram ali em protesto de empresários, mas do pessoal trabalhador, do pessoal mais pobre. É esse discurso que a gente vai ver agora do ex-presidente Lula, que depois subiu ali para falar na saída de Bagé. Vamos ver o discurso do Lula. Eu fiz questão de vir aqui. Confesso a vocês que saio triste daqui. Porque eu não vi nenhum empresário ofendendo a gente. O que eu vi foi pobres trabalhadores, que às vezes estão até desempregados, ganhando alguma coisa para atacar a gente. Então, isso me estimula a dizer que se tem alguém que não gosta de mim aqui, vai me estimular a voltar muitas vezes aqui para tentar criticar essas pessoas. E aí ele até sugere, né, que essa oposição fascista, que estaria ali sendo paga para poder protestar contra ele. Agora, Edgar, a gente viu aí que realmente foi uma visita não muito bem sucedida do Lula, né, pelos vídeos que a gente assistiu agora. Agora, quem que é a rainha das gafes do PT? A Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann, né? Óbvio. E o que a Gleisi Hoffmann... Bem que ela compete feio ali com a Dilma. É isso que eu ia falar, eu ainda não tinha tanta certeza disso. Tem a Mosquita, tem lá... Eu acho que foi dessa vez. Eu acho que pelo Twitter, Caio, a Gleisi acaba batendo a Dilma. Aí sabe o que ela colocou no Twitter dela? Primeiro dia da caravana, Lula pelo Sul, foi um sucesso. Lula, Mujica e um bom mate pra fechar o dia. Amanhã. Realmente, Gleisi, foi assim, foi um sucesso essa primeira passagem do Lula por Bagé. Mas teve esse encontro mesmo, Edgar? Aliás, o Caio falou da Dilma, mas a gente estava presente também nesse evento. A manhã tava junto? Tava junto. E depois eles se encontraram com o ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, lá em Santana do Livramento, né? Aí o Lula fez vários elogios ao Mujica, mas o Mujica fez uma autocrítica à esquerda, ao papel da esquerda, né? Cobrando que ela cuide enormemente da conduta de seus líderes, que devem adotar um estilo do povo e não um estilo da burguesia, e criticou também a centralização de uma figura única. Sim. Aquela história que a gente fala, né, de salvador da pátria, de tudo estar em torno apenas de uma pessoa, que é basicamente o que o PT e o que a esquerda pensam do Lula, né? Mas o Mujica fala de ter uma ideia de partido, né? De uma E acusa, Vini, o fato de que o PT tem um grande problema, que é exatamente esse que o Mujica coloca. Isso. Não tem outros nomes, né? Você centraliza tudo no Lula. Exatamente. Se fosse só esse problema do PT, tava bom pra sociedade. O problema do PT é caráter. Toioli. Só para o Toioli poder comentar também, Tog, porque o Lula falou que tava ali tava perto ali da fronteira do Paraguai e do Uruguai, e que ele poderia ter fugido pra não ser preso, mas que ele não vai fugir não, porque os opositores dele é que serão presos primeiro. O Lula acha que ele é o Lula daquela época em que ele tinha aí 80% de aprovação, surfando no crescimento econômico deixado pelo Fernando Henrique Cardoso. Onde ele está indo, ele está sendo vaiado. Se ele não está sendo vaiado, ele está sendo aplaudido por gente que ganha uma mortadela e uma suquita para poder fazê-lo. O Lula é o galeão holandês, afunda atirando. É um galeão holandês. Nosso analista de Bagé, Cláudio Toioli. Vamos lá para o Rio de Janeiro agora saber das novidades sobre a investigação da morte da vereadora Marielle Franco. Rodrigo Viga, a cada novidade aí a polícia vai solidificando aí o entendimento, vai fechando o entendimento de que o assassinato dela foi coisa realmente de profissionais, né? Bom dia para você aí na cidade que resiste e ainda é maravilhosa. Obrigado, Edgar. Cidade resiliente. Agora eu tô com vergonha, tô guardando meu sanduíche aqui, rapaz. Passando uma manteiga, uma mortadela saborosa, daquela defumada pra almoçar daqui a pouco. Não vou poder, mano. Tá falando mal do sanduíche de mortadela aí, pô. Segura um pouco, daqui a pouco você degusta. Mas refrigerante com corante, não é comigo não. O meu caro Edgar, ouvintes e internautas desse Morning Show, tá cada vez mais claro
está cada vez mais evidente que foi um crime realmente cometido por profissionais. A começar, a gente já falou sobre isso aqui, eu e o Toalha, a gente está convergindo muito. Tem alguma coisa estranha, hein, meu caro Edgar? Eu tô a gente está percebendo. convergindo Desde muito. quinta estamos convergindo. Exatamente. O amor está no ar, no bom sentido, viu, Tonhara? Mas vamos lá. É preciso amar as pessoas. O que ele toma no não café da manhã? O que tem nessa mortadela aí? É forte isso aí, meu. Mas vamos lá, falando de coisa séria, a começar pela arma utilizada no crime 9mm. Parece que usaram uma espécie de modo rajada. Eu não conhecia esse tipo de modo rajado, mas é possível adaptar a uma pistola 9mm, Edgar, esse modo rajado, uma espécie de adaptador em que é possível se disparar 20 tiros em apenas um aperto, ou seja, em um gatilho em apenas um segundo. Isso já denota, já demonstra a perícia, o conhecimento técnico da parte daqueles que cometeram o crime. Os tiros também foram desferidos, preferencialmente na cabeça da vereadora Marielle Franco, que também é mais um elemento para corroborar essa ideia de que foi uma execução, foi uma emboscada promovida por profissionais. Por isso a Polícia do Rio de Janeiro faz uma espécie de meia-culpa e entende que os indícios, ainda não há prova cabal, elementar, basilar, de que foi um crime cometido por um policial ou por alguém em serviço das milícias, que são dominadas aqui no Rio de Janeiro por policiais, mas as características indicam que sim. E um terceiro ponto, que também está sendo levantado pela Polícia do Rio de Janeiro, que torna a investigação, a apuração mais difícil, Edgar, é que ao longo dos 4 quilômetros do trajeto da Lapa até o Estácio, de onde ela estava até onde foi executada junto com o motorista, é um trajeto repleto de câmeras de segurança ou de câmeras privadas. Todas elas já foram analisadas e apreciadas pela Polícia do Rio de Janeiro. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, no local exato onde ela foi morta, junto com o motorista, onde houve a emboscada, a execução, ali é um ponto cego, ou seja, existe uma distância muito grande entre a última câmera de segurança e a próxima câmera de segurança. Por isso a dificuldade também de se identificar visualmente os elementos que participaram dessa brutal execução. O tempo passa, o tempo voa, meu caro Edgar. E amanhã já teremos uma semana do crime, nesta terça-feira inclusive, logo mais aqui na Cinelândia, um protesto, uma manifestação que vai ser uma espécie também de missa de 7º dia a céu aberto para lembrar a morte da vereadora e também de um motorista que estava fazendo um bico para ela. E chega a informação agora há pouco de que houve um outro assassinato também de um suposto parlamentar, o suplente de vereador do município de Magé, na Baixada Fluminense. Resumindo, tá feia a coisa, Edgar. Ô, Tonho, olha, você logo de cara falou, né, pela característica da arma, né, que não seria de uso de traficantes, e indicava ali os maus policiais, que são bandidos, na verdade, a gente está falando mal policiais, são bandidos, né, Tonho? Agora, somando essas coisas todas que a gente começa a ver nas imagens, os carros esperando, a perseguição ali, o fato de terem acionado a arma num ponto cego, como o Viga trouxe pra gente, tudo leva a crer que aquele primeiro comentário seu vai se confirmando. Bom, o corpo de Marielle ainda estava quente, Viga, Edgar, quando eu falei aqui no Morning Show que tudo levava a ideia de ser cometido crime por milicianos ou maus policiais aliados a milicianos, que quer dizer a mesma coisa. Óbvio que quando eu levo um comentário ao ar, ele não é feito com base na intuição, tem telefonema antes, tá? E aí eu quero dar um recado pra você, que em nome do Bolsonaro, colocando o hashtag Bolsonaro 2018, começou a colocar ameaça de morte contra a minha pessoa na minha fanpage no Facebook. Pra você que invadiu meu Instagram, porque achou que ao dizer que eu estava falando que policiais eram suspeitos, eu estava falando mal do poder das armas e da bancada da bala. Vai pra você aqui, seu babaca, você que por mais de 1.500 vezes me ameaçou nas redes sociais, vai aqui a minha resposta, e que tem a ver com o que eu falei na quinta-feira. Ouve isso aqui, babaca. O coordenador criminal do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, o procurador José Maria Panoeiro,
disse à BBC Brasil que uma análise inicial do assassinato da vereadora carioca do PSOL Marielle Franco aponta para o envolvimento de policiais ou agentes milicianos no crime. Milícias são formadas principalmente por policiais militares, mas também por policiais civis, bombeiros e mesmo integrantes das Forças Armadas, disse o procurador. Para o procurador do Ministério Público Federal, as informações de que o carro foi perseguido por outro, de onde partiram os disparos, e o fato dela ter morrido com 4 tiros na cabeça, tornam pouco prováveis as hipóteses de uma ação de traficantes ou assaltantes. Frase do procurador. A forma de organização do crime, o fato de a assessora não ter sido alvejada diretamente e o fato de o motorista ter levado um tiro por detrás denotam um certo grau de planejamento da ação que leva a colocar policiais como suspeitos da prática do delito. Então, para você, babaca, que passa o fim de semana me ameaçando, quem tá falando isso aqui não sou eu que falei isso aqui na quinta-feira quando o corpo ainda estava quente. É o coordenador do Ministério Público Federal, procurador José Maria Panoeiro. E agora? Como é que fica? E agora? Viga, alguma coisa rapidamente pra gente fechar? Colhendo depoimentos hoje, a Polícia do Rio de Janeiro, com parentes, com a própria testemunha, né, que estava presente no carro, a assessora Fernanda, para ver se consegue fechar aí o quebra-cabeça. Não há dúvida dentro da Polícia do Rio de Janeiro que o crime foi cometido pela polícia, ou por policiais, maus policiais, né, ou por policiais de serviço de milícias, que são bandidos fardados que atuam aqui no Rio de Janeiro. Agora, a motivação do crime, a gente tem muitas especulações, tem muitas suposições, mas por enquanto ainda tem um cardápio, um menu muito aberto, e isso está intrigando a Polícia do Rio de Janeiro, porque não havia uma ameaça, não havia uma acusação, nada que pudesse ser o caminho das pedras, viu, Edgar? Valeu, Viga, obrigado pelas informações, bom trabalho pra você aí. Manda um beijo pro Tonholi Perito. Ah lá, tá aí, tá te ouvindo. Agora 11h22, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. O presidente americano Donald Trump defendeu ontem mais uma medida polêmica. Ele propôs a pena de morte para traficantes de drogas. Caio, vamos para os detalhes. O papo foi bom hoje, né? Então, infelizmente, acabou tomando um pouco mais de tempo. Vou ter que falar curtinho dessa notícia, mas pra gente saber o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. Antes de falar, o Trump é louco, calma, porque o cara não é tão louco assim como pintam, não. Vamos lá. Os Estados Unidos têm, entre outros tantos, um problema que é muito sério, a dependência química por parte das pessoas. Segundo dados, cerca de 50 mil pessoas morrem todos os anos pelo abuso de remédio para dor que contém morfina na produção. São os chamados opioides. Nessa conta você pode colocar também o uso da heroína. E aí nessa conta completa, nesse balão, você põe as drogas. O americano ele é muito dependente. Por isso que você vê que muito famoso por lá morre pelo quando o cara abusa de droga, é o quê? Overdose de heroína. E muitas vezes de remédio, às vezes. De remédio, como o Michael Jackson e daí por diante, né? Eles abusam muito de opioides porque quanto mais você vai usando, a dose tem que ser mais cavalar e daí pra frente até ele perder a mão. Então isso é uma preocupação de saúde pública séria nos Estados Unidos e durante um encontro em New Hampshire, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou ontem o seguinte: olha, eu quero que esses caras morram, os grandes traficantes, a gente tem que ser duro com eles, porque se a gente só ficar brincando de ser duro, os grandes traficantes vão sempre ser um problema aqui no nosso país. Evidentemente, ele só manifestou uma intenção, a Casa Branca disse que vai levar isso adiante, a pena de morte vai ser requisitada pelo Departamento da Justiça para casos específicos, ou seja, é uma ideia, ainda não é uma verdade, uma realidade por lá. Boa. Vamos lá, em entrevista, fechando o Morning de hoje, em entrevista depois de ser premiado por sua contribuição ao cinema, o diretor Steven Spielberg elogiou o movimento Time's Up contra o assédio sexual sofrido por mulheres e a favor da igualdade de gênero. Paulinha, vamos lá. Como é que ele define esse movimento? Ele falou aqui, ele falou assim, tem sido um ano rico e diversificado para o cinema, para ambos os gêneros,
para todas as raças. Obrigado, Time's Up. Daí ele conta que ele e a mulher apoiam o movimento desde que ele surgiu e que a gente não imagina o impacto que isso vai ter para o futuro da indústria do cinema e que esse movimento trouxe todo mundo para um ponto que não tem volta e para resolver as desigualdades na indústria cinematográfica. Também em entrevista, depois dessa premiação, ele falou sobre a filmagem de Indiana Jones 5, né? Vai rolar sim, Edgar, e começa em abril do ano que vem. Então a gente pode esperar um novo filme do Indiana Jones, mas o mais próximo que a gente vai ter do Spielberg é agora em 29 de março, o lançamento do filme Jogador Número 1, que é baseado num livro best-seller, é cheio de efeitos visuais. Quem gosta de ficção realmente tá aguardando e muito esse próximo filme do Spielberg, o Jogador Número 1. E falando em cinema, a gente falou do Time's Up. Aí tem uma notícia chata, mais uma denúncia de agressão sexual contra o Steven Seagal. Meio que na mesma condição daquela anterior narrada pela atriz Juliana Margulies, de The Good Wife, né? Então aquele esquema, marca-se uma audição num hotel, a atriz chega ali e... No caso dessa menina, que é a Fabiola Davies, hoje ela tem 32 anos, o episódio aconteceu em 2002, ela com 17... Ela estava lá fazendo teste, teoricamente, para um filme, quando ele pôs a mão embaixo do biquíni dela, tocou a sua genitália, acompanhado ele de um segurança, ela se sentiu mal e aquela história, não denunciou na época, porque ficou com medo de entrar na lista negra e não conseguir mais nenhum trabalho. Então são 3 as acusações até hoje contra o Steven Seagal, que ainda não se pronunciou a respeito de nenhuma delas. Vamos lá para os ganhadores? Não tá aberto aqui, Fala. só uma frasezinha, uma linha. É que você tava tossindo até agora. Obrigado. Por um mundo em que a grande imprensa noticie, olha, que coisa chata, mais uma comprovação de caso de assédio e não, olha, que coisa chata, houve uma denúncia. Denúncia por denúncia, a gente vai ficar noticiando aqui todo dia. Vamos pros ganhadores? Bora, Vini? Vamos pros ganhadores. O vencedor aqui vai, Tonho. É o Sandro. Eu tenho um recado pra você. Você não é um babaca, por isso que você ganhou. Mas quem que você tá imitando que eu não entendi? Se não percebeu, é problema seu, mano. E quem ganhou aqui no Twitter foi o Luiz Gustavo. Falado. A gente volta amanhã aqui na programação da PAN. Obrigado pelo prestígio, pela audiência. Tchau. Babaca.